Então, o meu nome é Cíntia, eu sou acadêmica do curso de Engenharia de Alimentos na UFMA e eu já estarei resolvendo o exercício proposto pelo professor Júlio César. O problema diz o seguinte: o sistema em estudo é um reservatório que recebe 3 correntes, cada uma contendo 3 componentes designados como A, B e C, que são misturados, produzindo a corrente de saída, corrente 4. Conhecendo as composições mássicas das correntes 1, 2, 3 e 4, quais sejam corrente 1 igual a 0,17, 0,33 e 0,5, corrente 2 igual a 0,5, 0,33 e 0,17, a corrente 3 igual a 0,25, 0,25 e 0,5, e a corrente 4 igual a 0,3, 0,3 e 0,4. E a vazão mássica da corrente 4, M4, é igual a 310 kg por hora. Então, a questão pede para determinar as vazões mássicas das correntes 1, 2 e 3, que vamos chamar de M1, M2 e M3. Para calcular essas vazões mássicas, nós iremos utilizar a regra de Cramer, que vai ficar da seguinte forma: M1 igual a dm1 dividido para d, M2 igual a dm2 dividido para d e M3 igual a dm3 dividido para d. Mas o que seria esse d? Bem, esse d ele vai ser o nosso determinante. Então, nós iremos descobrir o valor do d, que é o nosso determinante, do dm1, dm2 e do dm3, para então podermos descobrir o valor de M1, M2 e M3. Para isso, nós iremos montar aqui o nosso sistema, que vai ficar da seguinte forma: M1 vezes xa1 mais M2 vezes xa2 mais M3 vezes xa3, que vai ser igual a M4 vezes xa4. Pois, como vimos na questão, ele diz que o M4 é igual à soma de M1, M2 e M3. Portanto, M1 vezes xB1 mais M2 vezes xB2 mais M3 vezes xB3 é igual a M4 vezes xB4. E M1 vezes xC1 mais M2 vezes xC2 mais M3 vezes xC3 é igual a M4 vezes xC4. Substituindo aqui os nossos valores de x e de M4, que foi dado na questão, o nosso sistema vai ficar da seguinte forma: 0,17M1 mais 0,5 M2 mais 0,25 M3, que igual a 93. 0,33 M1 mais 0,33 M2 mais 0,25 M3 igual a 93. E 0,5 M1 mais 0,17 M2 mais 0,5 M3 igual a 124. Agora, podemos então calcular o nosso determinante. O D ele vai ser os determinantes que você forma com os coeficientes. Por exemplo, vamos pegar aqui os coeficientes de M1. Os coeficientes de M1 vai ser esses números aqui, 0,17, 0,33 e 0,5. Vamos formar então uma coluna aqui com esses números. Vai ficar da seguinte forma aqui. Formamos aqui a nossa primeira coluna. Então, vamos pegar agora os coeficientes de M2, que vai ser esses números aqui, 0,5, 0,33 e 0,17. E vamos formar aqui a nossa segunda coluna. Vamos pegar agora os coeficientes de M3, 0,25, 0,25 e 0,5. E vamos formar aqui a nossa terceira coluna. Temos então aqui o nosso determinante D, obtido a partir dos coeficientes. E agora, então, vamos resolver esse determinante. Como é que a gente faz isso? Vamos pegar aqui, a primeira e a segunda coluna e vamos repetir a primeira e a segunda coluna e vamos resolver utilizando a regra de Sarros. Vamos
vamos traçar então aqui a nossa diagonal, nossas retas diagonais, e vamos multiplicar esses números. Aqui, ó, por exemplo, 0,17 vezes 0,33 vezes 0,5 vai ficar aqui 0,02805. 0,5 vezes 0,25 vezes 0,5, que vai ficar 0,0625. E 0,25 vezes 0,33 vezes 0,17 vai ficar aqui 0,014025. Agora podemos então somar esses valores, que vai ficar 0,104575. Vamos pegar agora então as nossas diagonais secundárias e vamos multiplicá-las também. Vai ficar 0,5 vezes 0,33 vezes 0,25, que deu 0,04125. 0,17 vezes 0,25 vezes 0,17 deu aqui 0,007225. E 0,5 vezes 0,33 vezes 0,5, que deu aqui 0,0825. Agora, para a gente determinar o valor de D, vamos pegar aqui esse valor. Lembrando, sempre vamos pegar o valor da direita menos o da esquerda. Então, vai ficar o D igual a 0,104575 menos 0,130975. O valor do nosso determinante vai ser, então, menos 0,0264. Agora que nós já descobrimos o nosso determinante, vamos descobrir, então, o nosso DM1. Como é que a gente faz isso? Vai ser basicamente a mesma coisa, só que a gente vai agora eliminar aqui a coluna do M1. Por exemplo, ó, se quisermos calcular o DM1, nós eliminamos a coluna do DM1. Se quisermos calcular o DM2, a gente elimina a coluna do DM2. E se quisermos calcular o DM3, a gente elimina a coluna do DM3. Só que essa coluna ele não vai ficar vazio. O que a gente vai fazer? A gente vai substituir essa coluna que a gente eliminou por esses valores aqui, ó, que vai ser os nossos termos independentes. Por exemplo, vamos calcular aqui o DM1. Vai ficar assim, ó. Eliminamos aqui a coluna do DM1 e substituímos pelos valores do nosso termo independente. Essas duas colunas aqui a gente mantém e repete as duas primeiras colunas, como feito anteriormente, e agora vamos traçar as nossas diagonais. Vamos multiplicar aqui os números, 93 vezes 0,33 vezes 0,5, que vai ficar 15,345. 0,5 vezes 0,25 vezes 124, ficou aqui 15,5. E 0,25 vezes 93 vezes 0,17, que deu aqui 3,9525. Somando esses valores, obtemos 34,7975. E calculando agora as diagonais secundárias, vamos ter 124 vezes 0,33 vezes 0,25, que é igual a 10,23. 0,17 vezes 0,25 vezes 93, que é igual a 3,9525. E 0,5 vezes 93 vezes 0,5, que é igual a 23,25. Somando tudo, 37,4325. Novamente, vamos pegar o valor da direita menos o valor da esquerda. O nosso DM1 vai ser igual a 34,7975 menos 37,4325. Nosso DM1 vai ser, então, menos 2,635. Vamos calcular agora, então, o nosso DM2. Vai ficar assim, ó. Colocamos aqui a coluna do DM1, eliminamos a coluna do DM2 e substituímos pelos valores do termo independente. E repetimos aqui a coluna do DM3. Repetimos as duas primeiras colunas
e traçamos a reta nas nossas diagonais e multiplicamos os valores. 0,17 vezes 93 vezes 0,5, que deu 7,905. 93 vezes 0,25 vezes 0,5, que deu aqui 11,625. E 0,25 vezes 0,33 vezes 124, que deu 10,23. Somando tudo, 29,76. Traçando as nossas diagonais secundárias, temos 0,5 vezes 93 vezes 0,25, igual a 11,625. 124 vezes 0,25 vezes 0,17, que deu 5,25. E 0,5 vezes 0,33 vezes 93, que deu aqui 15,345. Somando tudo, 32,24. DM2 é igual o nosso valor da direita, 29,73, menos o valor da esquerda, 32,24. DM2 vai ser igual a menos 2,48. Agora, vamos calcular o nosso DM3. Novamente aqui, eliminamos a coluna do DM3 e substituímos pelo termo dependente. Repetimos as duas primeiras colunas e traçamos as nossas diagonais. Multiplicando os valores, temos 0,17 vezes 0,33 vezes 124, igual a 6,9564. 0,5 vezes 93 vezes 0,5, que é igual a 23,25. E 93 vezes 0,33 vezes 0,17, igual a 5,2173. Somando tudo, 35,4237. Traçando as diagonais secundárias, temos 0,5 vezes 0,33 vezes 93, que é igual a 15,345. 0,17 vezes 93 vezes 0,17, que é igual a 2,6877. E 124 vezes 0,33 vezes 0,5, que é igual a 20,46. Somando tudo, 38,49272. Então, nosso valor de DM3 vai ser 35,4237 menos 38,49,272. DM3 vai ser, então, igual a menos 3,06902. Agora que encontramos o valor de D, DM1, DM2, DM3, aplicando na regra de Cramer, vai ficar da seguinte forma. M1, que é igual, como eu disse anteriormente, DM1 dividido para D, substituindo os valores que a gente encontrou. DM1 vai ser igual a menos 2,600,635 dividido para menos 0,0264. O M1 vai ser, então, aproximadamente 98,8 kg por hora. E o M2, substituindo aqui os valores na fórmula, DM2 dividido para D, vai ser igual a menos 2,48 dividido para menos 0,0264. O M2, quer dizer, vai ser igual a 93,94 kg por hora, aproximadamente. E o M3, que é igual a DM3 dividido por D, substituindo os valores, menos 3,06902 dividido para menos 0,0264. O M3 vai ser aproximadamente 116,25 kg por hora. Esses, então, serão os valores das vazões mássicas de M1, M2 e M3. Olá, hoje iremos resolver uma questão sobre balanço de massa diferencial. Então, a questão é a seguinte. Temos um sistema de estudo que vai receber 3 correntes, cada uma contendo 3 componentes. Essas correntes são as correntes A, B e C. Então, nós temos aqui a representação do sistema de estudo que está recebendo 3 correntes.
E essas correntes são esses componentes, desculpa, são misturados, produzindo a corrente de saída, que é a corrente 4. A questão nos dá a composição mássica das correntes 1, 2, 3 e 4. Então, temos aqui a composição da corrente 1, 2, 3 e 4. E ela dá também a vazão mássica da corrente 4, que é M4 igual a 310 kg por hora. E a questão pede para que a gente determine as vazões mássicas das correntes 1, 2 e 3, que é M1, M2 e M3. Então, vamos lá. Inicialmente, para resolver essa questão, temos que fazer um balanço para A. Depois faremos para B e para C. Então, um balanço para A. Então, nós temos aqui tudo que entra de A igual ao que sai. Então, nós temos aqui o componente A entrando na corrente 1, corrente 2 e corrente 3. E saindo aqui na corrente 4. Então, vamos aqui primeiro o que entra. Aqui na corrente 1, a gente tem M1 vezes que entra de A na corrente 1, que é XA1, que é 0,17, mais M2 vezes XA2, que é 0,5, mais M3 vezes XA3, que é 0,25. É igual ao que sai. O que sai o quê? É M4, ele deu M4, que é 310, vezes XA4, que é 0,3. Então, aqui nós teremos 0,17 M1 mais 0,5 M2 mais 0,25 M3, que é igual a 310 vezes 0,3 igual a 93. Então, fazendo agora um balanço para B. B também tem B entrando, componente B na corrente 1, corrente 2, corrente 3 e saindo aqui na corrente 4, componente B. Então, no balanço para B temos M1 vezes que entra aqui na corrente 1, XB1, que é 0,33, mais M2 vezes XB2, que é 0,33 novamente, 0,33, mais M3 vezes XB3, que é 0,25, é igual ao que está saindo. Que sai o quê? É o M4, que é M4 de novamente 310, vezes XB4, que é 0,3. Então, aqui nós temos 0,33 M1 mais 0,33 M2 mais 0,25 M3 é igual a 310 vezes 0,3 igual a 93. E agora, fazendo um balanço para C. Então, temos novamente o que entra igual ao que sai. Então, temos em M1, que entra de componente C em M1, na corrente 1. Desculpa, que entra de componente C na corrente 1 é o XC1, que é 0,50. Então, é M1 vezes 0,50, mais M2 vezes XC2, 0,17. 0,17. Mais o M3 vezes XC3, 0,5. É igual a M4, que é M4, 310, vezes XC4, 0,4. Então, temos aqui 0,50 M1
mais 0,17 M2 mais 0,5 M3, aqui 0,5, não é 0,53, 0,5. M3 é igual a 310 vezes 0,4 igual a 124. Então, nós temos aqui. Agora, vamos montar um sistema de equações com essas três equações. Então, fica da seguinte forma. Vamos montar aqui do lado. Primeira equação. 0,17 M1 mais 0,5 M2 mais 0,25 M3 é igual a 93. Um pouco apertado aqui. Seguida 0,33 M1 mais 0,33 M2 mais 0,25 M3 é igual a 93 novamente. E a última equação aqui, 0,50 M1 mais 0,17 M2 mais 0,5 M3 é igual a 124. Então, nós encontramos lá o nosso sistema de equação, que eu coloquei ele aqui. Então, para resolver esse sistema de equações com três incógnitas, que é M1, M2 e M3, nós vamos utilizar o método de Castilho. Então, esse método eu considero ele de fácil entendimento, então vamos lá. Então, eu peguei aqui as incógnitas M1, M2, M3. Em relação a M1, temos aqui esses três valores, 0,17, 0,33 e 0,50. Coloquei eles aqui. Em relação a M2, os três valores, coloquei aqui. M3, coloquei os três valores de M3 aqui. E aqui é o que Castilho chama de termo independente. São os resultados aqui que coloquei. Dispus eles aqui. Então, vamos começar. O método de Castilho, a gente vai fazer uma série de determinantes. Então, vamos lá. Primeiro, eu pego esses dois valores aqui e faço um determinante entre esses dois valores, 0,17 e 0,33, e 0,5 e 0,33. Então, fica aqui. 0,17, 0,33 e 0,5 e 0,33. Então, faço aqui 0,17 vezes 0,33 dá 0,0561 e 0,5 vezes 0,33, o resultado é 0,165. Então, eu faço aqui diagonal principal menos a diagonal secundária e o resultado desse determinante será menos 0,1089. Faço agora um outro determinante utilizando esses dois valores aqui de M1 e esses dois primeiros valores de M3. Então, faço aqui um outro determinante. Então, fica novamente 0,17 e 0,33 e esses dois valores aqui, esse e esse, que é 0,25 e 0,25. Então, faço novamente aqui, 0,17 vezes 0,25 dá 0,0425 e 0,25 vezes 0,33, o resultado é 0,0825. Então, fazendo aqui diagonal principal menos diagonal secundária, temos aqui o resultado,
esse determinante, que é igual a menos 0,04. Assim, o resultado aqui desse primeiro determinante entre esses dois valores e esses dois valores, eu coloco aqui. Então, aqui fica menos 0,1089. E o segundo valor do determinante entre esses dois valores, de M1 e esses dois valores, eu coloco aqui. Então, aqui fica menos 0,04. Eu tenho que fazer um outro determinante também, agora, novamente, com os valores aqui, esses dois primeiros valores, que é 0,17 e 0,33. Agora, eu já fiz em relação a esses dois valores, né? Eu fiz em relação a esses dois valores aqui, e agora eu vou fazer em relação a esses dois valores aqui. Então, vamos lá. Então, é 0,17, 0,33, agora é 0,93 aqui, 93 aqui. Então, multiplicando aqui 0,17 vezes 93, eu tenho 15,81. E 93 vezes 0,33, eu tenho 30,69. Calculando aqui, diagonal principal menos a diagonal secundária, o resultado aqui é menos 14,88. E esse resultado eu coloco aqui. Então, aqui fica menos 14,88. Agora, eu vou continuar fazendo determinantes, mas só que agora eu vou pegar esse primeiro valor aqui e o último. Então, 0,17, 0,50. E vou fazer com esse primeiro valor aqui e esse. Então, ficará 0,5 e 0,17. Então, vamos lá. 0,17 vezes 0,17 fica 0,0289. E 0,5 vezes 0,50 fica 0,25. Fazendo o determinante aqui, diagonal principal menos a diagonal secundária, o resultado é menos 0,2211. Farei outro determinante. Agora, novamente, utilizando o primeiro valor e o último, 0,17 e 0,50. E agora, irei utilizar esse primeiro valor, fiz aqui em relação a M1 e M2, agora eu vou fazer aqui M1 e M3. Utilizando o primeiro valor, 0,25, e o último valor, 0,5. Então, vai ficar aqui. Coloquei aqui 0,17, 0,50. E agora eu vou colocar 0,25 e 0,5. Então, aqui temos 0,17 vezes 0,5 fica 0,085. E 0,25 vezes 0,50 fica 0,125. Fazendo aqui diagonal principal menos a diagonal secundária, temos como resultado menos 0,04. Assim, esse resultado que eu encontrei aqui, que foi o determinante entre aqui o primeiro valor e o último, de M1, e o primeiro valor aqui e esse valor de M2, que foi menos 0,2211, eu devo colocar aqui, menos 0,2211. Já o valor desse segundo determinante aqui, que foi entre 0,17 e 0,50, e o primeiro valor aqui de M3, 0,25, e o 0,5, o resultado eu devo colocar aqui, que é menos 0,04.
4. Então, agora eu farei um outro determinante, novamente entre 0,17 e 0,50, ou melhor, utilizando 0,17 e 0,50. E agora, utilizando o primeiro valor aqui do termo independente e esse terceiro valor aqui, que é 93 e 124. Então, temos aqui 0,17 vezes 124 é igual a 21,08. E 93 vezes 0,50 é igual a 46,5. E fazendo aqui diagonal principal menos a diagonal secundária, temos aqui que é igual a menos 25,42. Esse resultado eu coloco aqui, menos 25,42. E agora, eu farei o determinante entre esses dois valores, utilizando esses dois valores, e esses dois primeiros valores aqui. Então, vamos lá. Então, aqui temos menos, qual o primeiro valor? 0,1089. Então, fica menos 0,1089. O outro valor é menos 0,2211, menos 0,2211. Vai ser utilizando agora esses dois números, que ambos são menos 0,04. Então, menos 0,04 e menos 0,04. Ops, desculpa aqui. Menos 0,04 e menos 0,04. Então, fazendo aqui o determinante, temos esse resultado, a multiplicação aqui é 0,004356. E essa multiplicação aqui é igual a 0,008844. E a diagonal principal menos a diagonal secundária, então, temos que o resultado é menos 0,004488. E faremos agora mais um determinante, utilizando novamente esses dois valores e esses dois últimos aqui. Então, vamos lá. Novamente, utilizaremos menos 0,1089 e menos 0,2211 e esses dois aqui, que é menos 14,88 e menos 25,42. Menos 25,42. Então, temos aqui o resultado dessa multiplicação entre menos 10,89 e menos 25,42 é 2,768238. O resultado da multiplicação aqui é 3,289968. Fazendo aqui a diagonal principal menos a diagonal secundária, temos como resultado menos 0,52173. Esses dois valores que a gente encontrou aqui, nós colocamos aqui e aqui. Então, primeiro, aqui fica menos 0,004488. E aqui fica menos 0,52173.
certo. Agora, nós iremos finalmente encontrar os valores de M1, M2 e M3. Então, podemos pegar aqui essa última linha. Então, nós fazemos que esse resultado aqui, 0,004488, vezes M3 é igual a menos 0,52173. Então, vamos lá. Então, aqui, para encontrar primeiro M3, né? 0,004488 vezes, tá aqui na coluna M3, vezes M3, é igual aqui, o último termo independente, que é menos 0,52173. Menos 0,52173. Resolvendo aqui, nós temos que M3 é igual a... Desculpa, esse valor aqui é menos 0,004488. Aqui, ó. Menos 0,004488. Então, nós temos que M3 é menos 0,52173 dividido para menos 0,004488. Então, nós temos que M3 é igual a 116,25 quilogramas por hora. Certo? E para encontrarmos, a gente já encontrou aqui M3, o seguinte que a gente pode encontrar aqui é o valor de M2. Então, vamos lá. Nós podemos utilizar essa linha aqui. A gente sabe que menos 0,2211 menos 0,2211 M2 e menos 0,04 M3 é igual a menos 25,42. Então, vamos lá. Para encontrar M2. Então, menos 0,2211 M3 menos, aqui, ó, menos 0,04 M3, desculpa, aqui é menos 0,2211 M2, coloquei M3 aqui por enquanto, aqui é M2, menos 0,04 M3 é igual a menos 25,42. Menos 25,42. Então, temos aqui... A gente já encontrou o valor de M3, então fica menos 0,2211 M2 menos 0,04 vezes o valor de M3 aqui, 116,25. É igual a menos 25,42. Resolvendo aqui, temos que M2 é igual a 93,94 quilogramas por hora. Certo? E agora já encontramos M1, M2. Podemos facilmente encontrar encontramos M3, M2, podemos encontrar M1. Então, para encontrar M1, agora a gente pode utilizar qualquer uma dessas três linhas aqui. Eu vou utilizar a primeira que eu considero mais fácil. Então, fica de 0,17 M1, 0,17 M1, mais 0,5 M2, mais 0,25 M3, igual a 93.
eu já vou ter o valor de M2 e M3, então fica fácil encontrar o M1. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, temos 0,17 M1 mais 0,5 M2 mais 0,25 M3 é igual a 93. Então, temos aqui 0,17 M1 mais 0,5. Quem é M2? A gente encontrou M2 aqui. 93,94. Mais 0,25. Encontramos M3 também, que é 116,25. É igual a 93. Resolvendo aqui, temos que M1... Desculpa, aqui. 0,17 M1 mais 0,5, o valor de M2, que nós encontramos aqui, mais 0,25, o valor de M3, que nós encontramos aqui, igual a 93. Então, resolvendo aqui, temos que M1 é igual a 99,8 kg por hora. Então, aqui nós encontramos o valor de M1, M2 e M3 que o enunciado da questão pede.